Meus cumprimentos. Saint-Hilaire, Augustin François César Provençal de Saint-Hilaire, botânico naturalista e viajante francês. Nasceu em Orléans, França, em 4 de outubro de 1779, filho de um oficial da artilharia, pertencente à nobreza do interior da França em Orléans, região conhecida por ter sido palco do embate entre Joana d'Arc e os exércitos ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Desde pequeno, manifestava vocação nata para o estudo das ciências naturais, mas por conta dos imperativos do país, entendido como a Revolução Francesa, Saint-Hilaire foi enviado para a Alemanha, onde trabalhou no porto de Hamburgo. É também inspirado pelas lendárias viagens oceânicas datadas entre 1768 e 1779 do capitão inglês James Cook, que inclusive visitou a cidade do Rio de Janeiro. Estudioso, pertenceu aos primeiros grupos de cientistas vindos da Europa para realizarem suas pesquisas e explorações no Brasil colônia durante os anos de 1816 e 1822. Em suas expedições pelo território brasileiro, Auguste de Saint-Hilaire reuniu mais de 30 mil amostras, sendo 24 mil de espécimes de plantas e 6 mil espécies de animais. Dessas 6 mil, eram 2 mil aves, 16 mil insetos e 135 mamíferos, além de inúmeros répteis, peixes e moluscos. A maioria das espécies coletadas era descrita pela primeira vez na história em seus livros, e por esse motivo seus cadernos de campo ficaram tão conhecidos. Ainda hoje, passados mais de 200 anos, sua presença ainda é comemorada e seus estudos ainda revisitados. Em 2016, bem próximo de nós, foi realizado o primeiro seminário franco-brasileiro Botânica e História, promovido pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, cujo marco era o aniversário de sua chegada de Saint-Hilaire. Também em 2016, o 24º Simpósio de Plantas Medicinais do Brasil, em Belo Horizonte, a Biblioteca Nacional inaugurou uma exposição da trajetória percorrida pelo francês em território brasileiro por meio de textos e imagens. Auguste Saint-Hilaire tornou-se professor do Museu de História Natural de Paris e, por meio de seus contatos na época, soube da missão que o conde de Luxemburgo, na época embaixador da França em Portugal, promoveria para o Brasil em 1816, financiada pela corte do rei Luís XVIII. Brasil, durante os anos de 1816 a 1822, financiado pela França, tendo escrito importantes livros sobre os costumes e paisagens brasileiras do século XIX. O francês desembarcou no país na cidade do Rio de Janeiro em 1º de junho daquele mesmo ano. Junto com ele,
e o conde de Luxemburgo vinha um grande grupo de cientistas. Entre eles destaca-se o conde de Clará, desenhista e arqueólogo também francês. Durante os 6 anos que viveu em meio à expedição ou expedições, Saint-Hilaire percorreu inúmeros estados brasileiros. Entre eles estão Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso inclui viagens às nascentes do Rio São Francisco e do Jequitinhonha. O tempo de estadia e frequência eram variados, ficando 15 meses em Goiás, e viajando até Minas Gerais por 3 vezes. Sobre as condições do deslocamento eram feitas por burros ou cavalos, e os caminhos precisavam ser abertos por meio de facão, ação praticada pelos auxiliares, prioritariamente escravos. Comenta a brasiliana da Biblioteca Nacional sobre as faculdades de Saint-Hilaire que ele não era um amador, mas sim um homem conhecedor de vasta literatura científica, como saberes sobre dissecação de plantas, confecções de herbários, agricultura e transporte. Sobre seu envolvimento com o Brasil, destacam-se a união subjetiva, suas pesquisas, o utilitarismo e da filantropia, muito presentes na literatura de viagens daquele século. Se por um lado os objetivos daquele que eu teria enviado era a glória nacional, no caso da França, por outro lado, a busca individual também se dava pela melhora do bem-estar da humanidade, por meio daquela infinidade de espécimes ainda desconhecidas e dos possíveis benefícios das plantas medicinais. Augusto retorna para seu país de origem após um caso de envenenamento por mel de vespa, acontecimento este que abala seriamente seu sistema nervoso. Assim, volta em busca de alívio e tranquilidade para o sul da França. Saint-Hilaire integrou inúmeras associações científicas, como a Academia Francesa, a Sociedade Linneana em Londres, a Academia de Ciências de Lisboa, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. O casarão, estamos agora em Montes Claros. A razão do estudo sobre Saint-Hilaire, que é, na realidade, o benefício que ele prestou à nossa região. O casarão da família Versiano e Maurício, construído em 1812, tem grande importância histórica para Montes Claros, por ter hospedado Augusto Saint-Hilaire em 1817, quando ele percorreu o interior de Minas Gerais, pesquisando sobre as riquezas da fauna e da flora da nossa região. O registro foi feito em livro pelo próprio Augusto Saint-Hilaire ao relatar suas viagens pela região das nascentes do Rio São Francisco e do norte de Minas. Dada a importância pela passagem por Montes Claros, Augusto, eu estou falando agora em português, Augusto Saint-Hilaire é o patrono da cadeira número 17 do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, ocupada pelo Dr. Samuel Andrade Lopes, filho do ex-secretário de Cultura Ildeu Brauna. Augusto Saint-Hilaire deixou o planeta Terra, seu centro de observação e trabalho, em 3 de setembro de 1853. Personalidade importantíssima na história de Montes Claros.